Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Campeões mineiros, campeões da Copa do Brasil, campeões brasileiros. A história que nós vamos contar tem vários heróis, várias estrelas. Todos vão se lembrar para sempre de 2003, o ano da tríplice coroa do Cruzeiro. O melhor time do Brasil foi montado durante o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro domina o estadual desde o início. O jogo mais importante, o clássico contra o Atlético, acontece em fevereiro. Alex faz 2 gols. David e Marcelo Ramos fecham a goleada, 4-2. O Cruzeiro tem a chance de ganhar o título antecipadamente em Patos de Minas. Consegue outra vitória arrasadora. Derrota o RT por 4-0. O Cruzeiro é campeão estadual. Levantar a taça viraria rotina em 2003. O jogo das faixas é contra o Tupi. Alex usa a camisa 14 no lugar da de número 10. É para lembrar que há 14 anos o Cruzeiro ganha pelo menos um título por temporada. Alex marca 3 gols na goleada por 4-0. O campeão mineiro entra no Brasileirão como um dos favoritos. A cada dia que passava, a gente sentia que realmente tinha time para jogar de igual para igual com todo o Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada do Brasileirão, um confronto de azulões. O São Caetano é o adversário do Cruzeiro. Alex cria uma obra-prima em 3 atos. Domina a bola, se livra do adversário e toca por cima do goleiro. 1-0. Na etapa final, Maurinho faz a jogada e Alex marca mais um. O segundo do Cruzeiro. A vitória parece certa, mas o azulão faz 2 gols e empata o jogo. 2-2. O Cruzeiro tropeça no primeiro jogo. Na rodada seguinte, um clássico no Morumbi. O Cruzeiro encara o São Paulo. Alex abre o placar no início do jogo. Começa o show. Logo depois, David faz mais um para o time mineiro. No segundo tempo, o São Paulo reage com este gol. Mas Martinez é derrubado na área. Pênalti. David marca. Cruzeiro 3-1. O São Paulo diminui em outro pênalti.
O último gol do jogo também sai de uma penalidade máxima. David fecha o placar. O Cruzeiro goleia o São Paulo no Morumbi. 4-2. Próximo desafio, a Ponte Preta. Era a terceira rodada do Brasileirão e pela primeira vez o Cruzeiro se torna o líder do campeonato. Os gols saem no segundo tempo. Alex cruza e David volta a brilhar. 1-0. Depois Luizão tenta e no rebote Aristizábal marca o segundo. No último ataque do Cruzeiro, David encontra tempo para ampliar. 3-0. Tudo azul no Mineirão. O Cruzeiro viaja para o sul para enfrentar o Coritiba. Aristizábal bota a equipe mineira na frente. O jogo não é fácil. O Coxa empata. Mas o Cruzeiro volta a ficar em vantagem. Leandro cruza para Aristizábal marcar mais um gol. No segundo tempo, David faz 3-1. O Coritiba resolve dar trabalho, diminui para 3-2 com um gol de pênalti. E empata o jogo numa cobrança de falta. Mas o Cruzeiro tem Aristizábal. Aos 41 minutos do segundo tempo, o colombiano marca o terceiro gol dele no jogo. O Cruzeiro vence o Coritiba por 4-3, num dos jogos mais emocionantes do campeonato. Na sequência do Brasileirão, o Goiás é o adversário. Jogada de Leandro e Alex faz 1-0 para a equipe mineira. Alex também participa da jogada do segundo gol. David aproveita o rebote para marcar. O Goiás diminui com um chute de fora da área. O Cruzeiro revida, Maurinho tenta, mas Alex é quem faz o terceiro gol. A pressão dos mineiros é irresistível. O time da Toca da Raposa ainda marca de novo. David, 4-1. Mais uma goleada. Próxima parada, Campinas. O jogo seguinte contra o Guarani é uma pedreira. O time paulista faz 1-0 já no segundo tempo. Mas aos 42 minutos o Cruzeiro empata. Martinez sofre pênalti. David marca o gol que salva o Cruzeiro no brinco de ouro. 1-1. Mas o time sofre uma baixa. Martinez rompe os ligamentos do joelho e tem que ficar 8 meses sem jogar. De volta a Belo Horizonte, o Cruzeiro tem muito trabalho com o Atlético Paranaense. Alex, de falta, faz 1-0. O Furacão deixa tudo igual. David cruza e Aristizábal faz 2-1. Mas o Atlético Paranaense mostra que não está morto e também marca o segundo gol. Só aí o Cruzeiro deslancha no jogo. Maurinho faz a jogada para mais um gol de Aristizábal. Alex puxa o contra-ataque e Aristizábal, de pé esquerdo, marca o terceiro dele no jogo. Alex, livre de marcação, fecha a conta da goleada. Cruzeiro 5, Atlético Paranaense 2. Hora de encarar o Santos, campeão brasileiro do ano anterior. No início do segundo tempo, Aristizábal marca um golaço na Vila Belmiro. Cruzeiro 1-0.
O Santos ainda leva mais um. Mota amplia, 2-0. Ninguém mais duvida da força do campeão mineiro. Mais um grande clássico no Mineirão. Duas grandes torcidas, dois super rivais. Cruzeiro e Corinthians. O time paulista abre o placar e termina o primeiro tempo em vantagem. Mas quem tem um artilheiro no time não perde a esperança. David faz a torcida do Cruzeiro explodir. Do Cruzeiro! 1-1 e foi só. Há 36 jogos o Cruzeiro não perdia. A última derrota tinha sido em 2002 e a invencibilidade do time termina em Salvador. O Vitória faz 1-0 no primeiro tempo. Marca mais um na etapa final. Os cruzeirenses ainda diminuem depois do chute cruzado de Márcio, mas a equipe da Toca da Raposa sai de campo derrotada. Vitória 2-1. Cruzeiro contra Criciúma. No confronto entre a Raposa e o Tigre, Mota mostra que também é uma fera. Ele aproveita o cruzamento de Leandro para fazer o primeiro gol. No segundo, Alex ajeita de cabeça e Marcinho completa o serviço. Cruzeiro 2, Criciúma 0. No início de junho, o Cruzeiro disputa mais uma final de Copa do Brasil. No caminho até a decisão, o time enfrenta grandes adversários. Nas quartas de final, o desafio é contra o Vasco. O Cruzeiro vence o primeiro jogo por 2-1. A segunda partida em São Januário é dramática. Alex faz 1-0. No início do segundo tempo, Augusto Recife é expulso. O Vasco empata, mas o placar de 1-1 é suficiente para classificar o Cruzeiro. A luta por um lugar na decisão é contra o Goiás. No jogo de ida, vitória mineira, 3-2. No Mineirão, na segunda partida, o time goiano faz 1-0. Mas Mota empata o jogo. E Augusto Recife marca um golaço por cobertura, 2-1. O Cruzeiro garante lugar na decisão. Estamos aí na final, vamos disputar em busca do nosso objetivo, que é o título. Conseguir fazer um gol bonito, olha lá, Alex. A final é contra o Flamengo. O primeiro jogo é no Maracanã. Alex faz um gol espetacular. Mas no último lance da partida, o Flamengo empata, 1-1. Mineirão. 3 dias depois, as duas equipes se enfrentam num outro grande clássico. A partida decisiva. Desta vez, o Cruzeiro faz 1-0 com apenas 1 minuto de jogo. David usa a cabeça. É do Cruzeiro! Aristizábal segue o exemplo e amplia, 2-0. É do Cruzeiro! Luizão não quer ficar atrás e também marca o dele. Olha a bola para a área, no toque de cabeça.
Cruzeiro. Luizão, número 4. O Flamengo consegue o gol de honra no segundo tempo. Ergue o braço. Acabou. Mas o Cruzeiro ganha por 3-1 e comemora o título da Copa do Brasil pela 4ª vez. Explode a alegria, a torcida azul e branca do Cruzeiro no Mineirão. 3 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. Olha a Raposa, cadê a Raposa? Olha a Raposa aí. É o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil de 2003. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro. A taça está em boas mãos. Mas o governador Aécio Neves, um torcedor ilustre do Cruzeiro, quer mais. Nós estamos nos preparando para de novo levantar a taça daqui a pouco tempo do Brasileiro. Hora de pensar de novo na briga pelo título inédito. Cruzeiro e Atlético. Mineirão lotado. Emoção de sobra no clássico que divide Minas Gerais ao meio. O time cruzeirense tem a chance de marcar numa cobrança de pênalti, mas David não aproveita. Logo depois, o juiz dá pênalti para o Atlético. O travessão define o placar do jogo. O duelo dos mineiros termina sem gols. Flamengo e Cruzeiro, os dois finalistas da Copa do Brasil, voltam a se encontrar. No jogo pelo Campeonato Brasileiro, os dois times estavam desfalcados. O Cruzeiro sente as ausências de Alex, Maurinho, Dracena e Aristizábal e perde por 3-0 no Maracanã. A reabilitação vem no jogo seguinte em Caxias do Sul contra o Juventude. No primeiro tempo, David prepara a jogada e Mota dá a vitória ao time cruzeirense. 1-0. Cruzeiro e Internacional. Dois times com excelentes campanhas medem forças no Mineirão. David faz um golaço de fora da área. Alex participa da jogada, mas é David quem marca o segundo gol. Cruzeiro 2-0. No segundo tempo, o time gaúcho reage com este gol. E só não empata o jogo porque Gomes faz grandes defesas. É o dia do Cruzeiro. Alex cobra a falta e faz 3-1. O segundo gol do Inter de pênalti não impede o Cruzeiro de conseguir uma vitória importante. 3-2. Em seguida, o Cruzeiro tropeça em Santa Catarina. Depois da cobrança de falta, a bola desvia na barreira e engana o goleiro Gomes. 1-0 para o Figueirense. No jogo contra o Fortaleza, Cris é um gigante. Na cobrança de falta de Alex, o zagueiro do Cruzeiro sobe e faz o primeiro gol. Guerreiro da cabeça aos pés. Cris aproveita a sobra para fazer o segundo. Cruzeiro 2, Fortaleza 0. Outra vitória. No Olímpico, no clássico com o Grêmio, desta vez quem brilha é Alex. Ele dá um chapéu no goleiro e Aristizábal completa o serviço. É o único gol do jogo. Já o confronto entre Cruzeiro e Vasco termina em goleada. Leandro começa a jogada e o artilheiro David acha o caminho do gol. David, ele vai chegar chutando, dominou, bateu! Alex cobra o escanteio e o zagueiro Edu Dracena amplia. Cruzeiro 2-0.
No segundo tempo, Zinho começa a brilhar. Ele cruza e David faz de cabeça o terceiro gol do time de Luxemburgo. O Vasco, numa bela jogada, ainda consegue o gol de honra. Mazinho faz um novo cruzamento perfeito e David volta a marcar. Cruzeiro 4, Vasco 1. É a vez do Paraná. O Cruzeiro começa a tomar conta do jogo depois da cobrança de falta de Alex e a cabeçada de Cris. (1 a 0). Na jogada de Maurinho, Aristizábal marca de bicicleta. O goleiro tirou a bola de dentro do gol. No segundo tempo, Aristizábal dribla o goleiro para fazer 3 a 0. O Paraná consegue reduzir a diferença com este gol. Mas o Cruzeiro quer mais. Alex, de falta, marca o quarto gol. Leandro entra na área e faz o quinto. Cruzeiro, irresistível 5. Paraná 1. No jogo contra o Paysandu, nada dá certo. O time de Belém surpreende. O líder do campeonato perde por 3 a 0 para o Papão. A reação vem contra o Bahia, numa partida de 7 gols. Alex bate falta e Edu Dracena cabeceia. O próprio Edu Dracena começa a jogada do segundo gol cruzeirense. Aristizábal aproveita o lançamento e toca por cobertura. Mota é derrubado na área, pênalti. Aristizábal aumenta para 3 a 0. O Bahia reage, faz o primeiro e depois o segundo. Mas para tranquilizar a torcida, Aristizábal marca o quarto gol cruzeirense. Zinho aproveita a sobra para marcar mais um. Na direita, olha a batida do Zinho. Gol! Cruzeiro 5, Bahia 2. O jogo seguinte é contra outro tricolor, o Fluminense. Aristizábal chuta com efeito e coloca a equipe mineira na frente. Maicon faz boa jogada e Mota só completa para o gol, 2 a 0. Mas a história começa a virar quando Cris faz um gol contra, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, aos 43 minutos, o Fluminense deixa tudo igual. Um empate com sabor de derrota. Apesar do resultado inesperado, o Cruzeiro termina o primeiro turno na liderança. Ninguém tem mais dúvida. Começa a pintar o campeão brasileiro de 2003. O time perdeu David e Luizão, 2 titulares que foram para o futebol europeu. A diretoria buscou reforços e o Cruzeiro se manteve no alto da tabela de classificação. Para completar, o clube ganhou uma nova sede, tão moderna quanto a Toca da Raposa 2.
Na primeira rodada do retorno, 2 candidatos ao título cara a cara. E o São Paulo marca primeiro numa jogada de contra-ataque. O Cruzeiro batalha pelo gol de empate. Maurinho cruza e Aristizábal cabeceia. A sobra fica com Mota. É o gol de empate. Gomes faz outra grande defesa e o clássico termina 1-1. No jogo contra o São Caetano, um tropeço. O azulão faz 2 gols, 1 em cada tempo. O Cruzeiro perde no Anacleto Campanella por 2-0. A próxima partida também é fora de casa. Não é fácil enfrentar a Ponte Preta em Campinas, mas o Cruzeiro tem Alex. Ele entra na área e o zagueiro coloca a mão na bola. Pênalti para o Cruzeiro. Gol de Aristizábal. Depois da confusão na área, é a vez da Ponte mexer no placar, 1-1. Mas Alex, cobrando falta, volta a deixar o Cruzeiro na frente. No segundo tempo, Aristizábal rouba uma bola no ataque e Márcio Nobre faz o último gol do jogo. Cruzeiro 3, Ponte Preta 1. Difícil mesmo é o jogo seguinte contra o Coritiba no Mineirão. O time paranaense abre o placar com um gol de falta. E numa cobrança de pênalti, aumenta para 2-0. A reação cruzeirense começa com um gol de peito de Márcio Nobre, ainda no primeiro tempo. E termina com um chute de Mota na etapa final. Tocou na esquerda com o Leandro, cruzamento para a área, aparece o Mota, bateu! Gol! O jogo não tem vencedor. Placar de 2-2. O Cruzeiro ainda tropeça no jogo seguinte no Serra Dourada. Um gol de pênalti dá a vitória ao Goiás. 1-0 e foi só. Mas o bom futebol ressurge na partida seguinte. O Guarani enfrenta o Cruzeiro num dia inspirado de Alex. Ele toca de cabeça para fazer o primeiro gol. O time de Campinas ainda consegue empatar. Mas antes do fim do primeiro tempo, Alex, numa cobrança de falta, volta a deixar o time da Toca da Raposa em vantagem. 2-1. Na etapa final, Alex bate falta e Aristizábal de cabeça marca o terceiro. Depois, Mota ajeita para Alex fazer o terceiro dele. O camisa 10 dá um show particular na vitória por 4-1. Que tal repetir o placar? O jogo seguinte é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Márcio Nobre sofre pênalti. Alex bate e faz. O segundo gol sai depois do cruzamento de Wendel. Mota completa para o gol.
Em seguida, o próprio Mota é derrubado na área. Novo pênalti para o Cruzeiro. Alex de novo acerta o alvo. 3-0 no primeiro tempo. Quando os times trocam de lado, o Atlético Paranaense diminui a diferença. Mas Mota chuta cruzado e fecha a goleada. Cruzeiro 4-1. Do Cruzeiro! Mota! O jogo do dia 20 de setembro tem clima de decisão. Público de decisão. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, enfrenta o Santos, campeão brasileiro de 2002. A partida é duríssima. Invadiu a área, Aristizábal encarou a marcação. Grande drible, grande lance, bateu pro gol. Fábio Costa no rebote. Trava o Alex. 2 vezes. O Wendel sofre pênalti. Penalidade máxima para o Cruzeiro. Aristizábal esbanja a categoria e faz o primeiro gol. Aristizábal do Cruzeiro. No segundo tempo, o Cruzeiro chega ao segundo, depois da jogada de Felipe Melo. O Felipe Melo invadiu, pode até bater pro gol. Olha o desvio. Gol! Felipe Melo do Cruzeiro. Ele fez uma boa jogada, limpou, driblou, foi para um chute, cruzamento. O Renato se esforçou para tentar cortar a bola, bateu em Renato. Tem mais. Aristizábal marca novamente, desta vez de cabeça. Cruzamento, bola para dentro da área. Aristizábal. Gol! Aristizábal. Cruzeiro 3, Santos 0. Uma das vitórias mais importantes no caminho do título. Para mim, o segredo para vencer o Santos foi a determinação que a gente mostrou dentro do campo, porque sabíamos que o título dependia também desse jogo, já que o Santos era um concorrente muito forte para ganhar o título também. Na rodada seguinte, o desafio é contra o Corinthians. Maurinho chuta forte e marca o gol que define o placar. 1-0. A equipe cruzeirense está voando em campo. Na volta a Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrenta o Vitória e volta a vencer por 1-0. Mota decide o jogo. Haja comemoração. É a vez do Criciúma. O time de Santa Catarina, jogando em casa, sai na frente. Mas no intervalo, Luxemburgo faz 3 substituições e muda o jogo. Márcio sai da reserva e deixa tudo igual. O gol da virada do Cruzeiro surge de uma ótima jogada de Maldonado. Ele passa por vários adversários e encontra Aristizábal dentro da área. Um golaço. Depois, num contra-ataque puxado por Mota, Márcio faz mais um gol. Cruzeiro 3-1, num jogo em que brilhou a estrela do treinador. Luxemburgo prometeu e conquistou um título inédito. Para que tudo desse certo, cuidou de inúmeros detalhes. Foi um ano de trabalho intenso na Toca da Raposa. A estrutura do Cruzeiro é que dá essa condição de você poder sempre estar na ponta, estar sempre disputando títulos importantes, porque o clube oferece essa condição. Se não tivesse essa estrutura, você ganha até um campeonato, mas em seguida você cai na rotina do futebol brasileiro. O Cruzeiro se mantém essa década e vem se mantendo forte em função da estrutura. Ele é o primeiro técnico a ganhar 4 vezes o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E apesar do banho de alegria em 2003, ainda mantém a sede por novas vitórias.
Vanderlei, o rei do Nacional, agora tem sangue azul. Na 35ª rodada, o Cruzeiro de Luxemburgo mede forças com o Flamengo. Pela 4ª vez no ano, o time carioca surge no caminho da equipe da Toca. No início do segundo tempo, Alex cobra falta e Edu Dracena desvia. O Cruzeiro mexe no placar. O de Edu Dracena para o Cruzeiro. Depois do cruzamento da esquerda, Alex Alves marca de cabeça. Final, Cruzeiro 2, Flamengo 0. Mas falta muito para o fim da disputa. O Cruzeiro ainda precisa enfrentar, por exemplo, o maior adversário, o Atlético. Mais um jogo com casa cheia. Mais uma vitória espetacular no campeonato. Márcio cruza e Mota manda para dentro. O do Atlético, para mim, foi o gol mais importante que eu já fiz na minha carreira. O Cruzeiro derrota o eterno rival. Tudo azul. O líder do campeonato chega a abrir 12 pontos de vantagem. Mas num jogo no Mineirão, é surpreendido pelo Juventude. O primeiro gol é cruzeirense, Maurinho. Só que aí o time gaúcho vira o placar, 2-1. O Cruzeiro, que não perdia no Mineirão há um ano, não esperava por esta. 3 dias depois, outra derrota, de novo para uma equipe gaúcha. Um pênalti mal marcado dá ao Inter a chance de vencer o jogo. 1-0. A diferença do Cruzeiro, o primeiro colocado para o Santos, cai para 6 pontos. Mas no jogo contra o Figueirense, Mota ajuda o líder do Brasileirão a conquistar mais 3 pontos. Uma vitória apertada, mas preciosa. No calor do Ceará, Mota passa em branco, mas o zagueiro Thiago acha o caminho das redes. 1-0. No início do segundo tempo, Alex bate falta e graças a um gol contra, o Cruzeiro amplia para 2-0. O Fortaleza desconta, mas a vitória é da equipe mineira, cada vez mais perto do título. O clássico de 5 de novembro bota frente a frente o time de melhor campanha e o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Grêmio sofre no primeiro tempo. Alex joga a bola para a área e o Wendel abre a contagem. Depois a zaga gaúcha tenta cortar. Alex fica com a sobra e chuta forte com o pé direito. O time da Toca da Raposa ainda faz mais um, graças ao oportunismo de Mota. 3-0. O Cruzeiro liquidou o jogo no primeiro tempo. A torcida começa a comemorar. Na rodada seguinte, mais um clássico. Desta vez contra o Vasco, um antigo rival. Márcio Nobre salta e marca de cabeça. 1-0. Márcio Nobre para o Cruzeiro. A caminho do título, a equipe mineira supera mais um obstáculo. Na 43ª rodada, o Cruzeiro tem a chance de ganhar o título por antecipação. Basta vencer o Paraná e torcer por uma derrota do Santos para o Fluminense. Aristizábal começa a construir a vitória mineira. No segundo tempo, o Wendel acerta uma incrível cabeçada. 2-0. E para completar, Márcio Nobre marca o gol mais bonito do jogo.
O Cruzeiro fica perto da taça. Tem 6 pontos a mais que o Santos, que também vence na rodada e mantém a esperança. O Cruzeiro precisa ganhar apenas mais uma partida para alcançar o título. – 30 de novembro, o Mineirão esquenta. Alex fica de fora desta vez, suspenso com 3 cartões amarelos. O adversário é o Paysandu, de más lembranças. O time que derrotou o Cruzeiro na final da Copa dos Campeões e no primeiro turno do Brasileirão. É um jogo decisivo. Izinho, o substituto de Alex, desequilibra em campo. É do Cruzeiro! Zinho, número 10. O primeiro gol da partida é dele. As melhores jogadas no primeiro tempo também. Na segunda etapa, a torcida pede e Mota deixa o banco de reservas e entra para a história do Brasileirão. É do Cruzeiro! Mata número 18, de bico, meteu o bico na bola, saiu pro abraço e sai para comemorar, por que não dizer, praticamente o título brasileiro de 2003. O gol de honra do Paysandu não estraga a festa. O Cruzeiro vence por 2-1 e a torcida realiza um sonho de 32 anos. O Cruzeiro é o grande campeão brasileiro de 2003. Nas arquibancadas coloridas de azul e branco, milhares de estrelas amarelas. No campo, os jogadores festejam o título mais importante da história do Mineirão. Alvimar de Oliveira Costa, o presidente que ganhou tudo no primeiro ano de mandato, e Zezé Perrella, várias vezes campeão, celebram a conquista da Tríplice Coroa. Pela primeira vez, um time ganha um campeonato estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Houve um planejamento, nada vem por acaso. O Zezé, quando assumiu a presidência do Cruzeiro em 95, ele tinha uma verdadeira obsessão para conquistar esse título. E por um motivo ou outro, às vezes acontecendo um imponderável, esse título não veio. E veio esse ano de uma maneira maravilhosa, com a Tríplice Coroa. Esse sonho foi agora realizado, que é o título de campeão brasileiro. Então esse título não é de todo o cruzeirense, da nossa diretoria, foi um resgate, não é? Já que em 74 esse título nos foi tirado. O momento é de comemorar e agradecer muito a nossa grande torcida pelo apoio irrestrito durante toda a temporada. E vamos continuar aí, na grande luta agora que é conquistar novamente a Libertadores e o título mundial que nos falta. No jogo das faixas, o Cruzeiro homenageou os campeões da Taça Brasil de 66. O Fluminense sai na frente, mas no segundo tempo o Cruzeiro cresce. Maurinho acha Mota dentro da área. Do Cruzeiro! O gol da virada é especial. Alex nivela por cima. Golaço de Alex, o craque do campeonato! É gol do Cruzeiro no Mineirão!
Márcio Nobre faz o terceiro. Alex marca mais um golaço. O Fluminense diminui. Mazinho faz 5-2. Cruzeiro! O Cruzeiro recebe da CBF a taça de campeão brasileiro. E dá a volta olímpica no Mineirão. A última partida foi contra o Bahia, na Fonte Nova. No primeiro tempo, uma situação rara. O Cruzeiro faz 1, 2, 3, 4 gols de pênalti, todos com Alex. No segundo tempo, Felipe Melo marca o 5º gol. Alex faz o 6º. O Emerson bateu! Gol! Foi o 23º gol de Alex no campeonato. Jamais um jogador do Cruzeiro fez tantos gols num Brasileirão. Mota fecha uma das maiores goleadas do campeonato, 7-0. O Cruzeiro fez 100 pontos e 102 gols na competição. Foi a última partida no ano em que o Cruzeiro pintou e bordou. Um abraço e vive esse momento Cruzeiro aí, porque o nosso momento foi espetacular esse ano. E agora é a sua vez, que você vista a camisa do Cruzeiro aí e comemore conosco também o título, né? Mas tem que gritar e cantar o hino aí do Cruzeiro.